Aleluia. Nós já adoramos, já oramos e agora nós vamos ouvir a palavra. Quero convidar aqui meu amigo, pastor Alexandre. Que benção, que saudade, rapaz. Estenda suas mãos para cá, queridos. Querido Deus, aqui está o teu filho. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos neste momento. Senhor, eu sei que ele se preparou para estar aqui nesta noite. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que surpreende a todo instante. Não só nós, mas também Ele usa poderosamente. Talvez como nunca usou em outro lugar, mas usa o teu filho com poder, com autoridade. E que a tua palavra tenha liberdade nesta noite de operar milagres, maravilha no meio do seu povo. Eu apresento a vida do teu filho. Oro, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria? Amém. Boa noite. A graça e a paz. A paz do Senhor. Paz de Deus. Eu tomei a liberdade de aceitar aqui a pergunta do pastor Davi. Ele disse, quer que eu ministre ali atrás? Eu falei, eu gosto, né? Se não for dar muito trabalho, não é? Eu sei que às vezes o dia é cansativo, não é, pastor? Mas que bom, vai ser bom ter o Senhor ministrando comigo hoje. A gente acredita que o Espírito Santo, ele atua na minha vida, na sua vida, de uma forma diferente muitas vezes, não é? E não significa que ele faz errado. Às vezes a gente precisa só perceber que a maneira que o Espírito Santo trabalha em uma comunidade local é diferente da forma que ele trabalha numa outra, não é? Então eu dou graças a Deus por essas oportunidades de poder pregar com fundo musical, não é? Eu consigo pregar sem, mas quando tem um fundo musical, né, dá um negocinho assim. Meus irmãos, estou aqui com a Vanessa, minha esposa. Fica de pé, amorzão, por favor. É provável que você já conheça. Ela não tá uma gata, ela tá uma onça hoje. Foi forte essa? Tô investindo, né, meus irmãos? Quando a gente quer sacar, a gente precisa depositar primeiro, não é? Então nós temos 3 filhos, né? Nossos 3 filhos ficaram com minha sogra. É provável que alguns de vocês já nos conheçam. Sou Alexandre Silva e a gente tem 5 anos pelo menos no sertão nordestino. Antes de ir para o Juazeiro do Norte, eu estive aqui, a gente ministrou sobre o fim dos tempos, alguma coisa sobre anticristo, né, falso profeta. E foi um tempo muito bom para mim naquele período. Vocês nos ajudaram comprando as apostilas e a gente conseguiu um pouco de recursos que a gente precisava para fazer a viagem. Então, graças a Deus pela vida de vocês. Eu quero, de antemão, eu lembro que eu liberei aqui algumas palavras, eu não lembro quais foram as pessoas. E se você estiver aqui e receber uma palavra específica, né, da minha parte ou da parte de Deus usando a minha vida, e você quiser depois compartilhar comigo alguma coisa, tá bom? Sempre que eu volto nos lugares, pastor Davi, que eu lembro, né, de algo que aconteceu, eu gosto de fazer esse tipo de pedido porque, honestamente falando, esse é o momento onde a gente percebe se o que Deus está fazendo através da nossa vida é verdadeiro ou falso. E quando você receber uma palavra, não perca a oportunidade de conversar com um pastor, com um profeta um tempo depois, sempre que puder. E é o momento que o instrumento de Deus também pode ser alinhado e ajustado. Olha, pastor, aquele dia você falou isso aqui, não foi bem por aí. Que o apóstolo Paulo ensina que quando a gente flui nos dons, em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Então, quando uma palavra profética da parte de Deus é liberada na vida da igreja, na vida de uma pessoa específica, ela sempre passa pelo filtro humano, não é? Às vezes nós erramos, Deus não. Amém?
Então, se você está aqui e recebeu uma palavra específica e quiser depois compartilhar comigo, pastor, fez sentido, é isso aí mesmo. Ah, não foi bem por aí. Sempre me edifica, você pode ter certeza, sem nenhum constrangimento, tá bom? Bom, eu tenho um encargo hoje, da parte de Deus, para falar de um assunto muito delicado, viu, pastor Davi? Mas eu tenho certeza que vai ser importante. Quantos aqui gostam de ser encorajados pela palavra? Quantos aqui acreditam que a palavra de Deus nos exorta, nos edifica? Então veja, já digo de antemão mais uma vez, não vim para dar pancada na igreja, amém? Eu vim para ser pastoral. Essa é a minha intenção nessa noite. Eu percebi assim, um encargo no meu espírito, é como se Deus falando, seja pastoral. Que de vez em quando a gente chega duro, né, pregando umas palavras meio, tipo assim, se converta, crente, né, como se o crente tivesse que converter 2 vezes. Mas hoje eu quero ser pastoral num assunto delicado. Eu quero falar um pouco sobre o sofrimento hoje. Quem diz amém para isso? Amém? Pastor, você está sendo oportuno? Certamente, não é? Nós precisamos ser intencionais. Deus, quando levanta os seus pastores, mestres, profetas, evangelistas, de acordo com Efésios 4:11, é para a edificação dos santos. Então eu quero poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor nesse último ano, talvez nesses últimos 2 anos. E como eu disse, é um assunto delicado, porque o sofrimento na vida das pessoas, ou na vida de cada um, ele pode ser diverso. Uma coisa que é um sofrimento para mim, para você, nem tanto. Mas eu quero trazer uma perspectiva bíblica do Novo Testamento acerca do sofrimento. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 5, e fique tranquilo, não vai ser uma mensagem melancólica, tá bom? Não é uma mensagem que vai te conduzir para uma espécie de destruição, porque nós vamos gerar vida pregando a palavra. O que eu quero, na verdade, nessa noite, sendo pastoral, é equipar você com princípios bíblicos para você lidar com o sofrimento, talvez suportar o sofrimento, talvez entender. E em última análise, o meu objetivo nessa noite é te conduzir a aprender com o sofrimento, amém? O sofrimento é didático, diga aí para o seu vizinho. O sofrimento é didático. Hebreus capítulo 5, verso 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Então diz assim o texto, Hebreus 5, 7. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, 8, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Podemos ler esse verso 8 novamente? Se você nunca deu atenção devida para esse verso, eu quero te pedir com carinho, atente para isso. Verso 8 de Hebreus 5. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Nós estamos falando do nosso Senhor, o nosso Salvador. É sabido da igreja que Jesus, ele tinha a dupla natureza, natureza divina e natureza terrena, natureza humana. O texto aqui fala então da natureza do homem Jesus. Nós estamos falando de um homem, de um ser humano, de uma pessoa. E eu não quero aqui entrar no assunto ou no ponto teológico acerca das 2 naturezas de Jesus, ainda que isso seria importante. Mas eu quero me concentrar no Jesus homem. Na última vez que eu ministrei nessa casa, eu falei sobre a humanidade de Jesus. E hoje eu quero, na verdade, estender aquilo que eu preguei naquela época, mas trazendo a perspectiva do sofrimento na vida desse homem Jesus. A carta aos Hebreus, você deve saber que ela é uma certa desconstrução, ou melhor, um alinhamento do sumo sacerdote ou do verdadeiro sacrifício. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, o texto aos Hebreus, na verdade, fundamenta que ele é o sacrifício supremo, o sacrifício perfeito, e existe ali um grupo judaico que quer fazer de tudo para manter as suas práticas judaicas,
enquanto o escritor de Hebreus está dizendo assim, olha, Jesus é suficiente. Então todo o pano de fundo da carta aos Hebreus exalta o sacrifício do homem Jesus. Agora, o que me chama a atenção nesse verso, que é o nosso ponto de partida, não é nele que eu vou ficar, é que Jesus aprendeu a obediência. Sabe o que é interessante? Quando a gente ouve falar de Jesus enquanto Salvador, é difícil carregar a ideia de que ele precisou aprender algo. Jesus, enquanto divino, passa distante da nossa mente o entendimento de que ele precisou de aprendizagem. Só que eu quero ser tão humano com você, não humanista, a ponto de fazê-lo enxergar que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. E o que nós estamos vivendo nos últimos dias, e não é só por causa da pandemia, nós vivemos dias de sofrimento, tanto em 2021, quanto em 2020, lá no século passado, porque o sofrimento faz parte da humanidade. Não dá para nós, enquanto igreja, fugirmos da ideia de sofrimento, porque o combo cristão, o combo gospel, vem com sofrimento. Amém? Agora veja, se não é uma mensagem masoquista, se não é um entendimento inoportuno, por que a gente precisa considerar o sofrimento? Não é por causa da circunstância e do contexto que eu e você vivemos, é porque o sofrimento, enquanto nós formos humanos, existirá. As circunstâncias que nos levam a sofrer muitas vezes são diversas, mas eu ainda não conheço um ser humano que nunca sofreu. Alguém conhece? Você pode dizer, a minha vida é tranquila, eu não tenho lá um sofrimento de doença, não tenho lá um sofrimento financeiro. Como eu disse, é diverso. Mas qual é a perspectiva de sofrimento no Novo Testamento que pode nos ajudar a continuar caminhando com Cristo honestamente? Honestamente. Repita assim comigo: o sofrimento, ele é didático. O sofrimento ensina. Quem fala de sofrimento para vocês nessa noite é um jovem que aparentemente nem viveu tanta coisa assim, nem tem tanto espaço para sofrer ainda. Mas eu tenho dado graças a Deus, porque o Espírito Santo, ele tem me ajudado a compreender e me preparar para o decorrer da vida, sem fantasiar e nem romantizar. Quantos estão aqui comigo? A minha ideia nessa noite é dizer para você assim: olha, talvez eu não sofri tudo que eu ainda vá sofrer. Eu não estou aqui querendo dizer que eu gosto do sofrimento e nem pregar que você tenha que gostar. A minha ideia é dizer assim: o sofrimento existe, isso acontece, mas ele pode ser didático. Nós podemos aprender com ele. Olha o que está escrito em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 15. Se você for rápido de endereço, quiser me acompanhar. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Essas são palavras do nosso mestre. Dentro desse contexto, você encontra uma mesa, você encontra alimento. Quantos aqui gostam de sentar ao redor da mesa? Aleluia! Quantos aqui gostam de ter comunhão com os irmãos, comunhão com a família? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a mesa também é pano de fundo para sofrimento. A mesa também é um ambiente onde nós pensamos no que vamos sofrer, ou muitas vezes no que estamos sofrendo. Olha o que Jesus está dizendo: eu desejo ansiosamente comer com vocês essa Páscoa, que era então uma festa importante da época, antes do meu sofrimento. Jesus, ele entendendo o seu propósito, entendendo necessariamente o que precisaria passar para me salvar e salvar você, ele não abre mão de citar o tema sofrimento numa festa.
Porque Jesus, ele é um ser humano honesto. Jesus não faz fantasia com a vida. Jesus não romantiza o seu propósito. Jesus traz o assunto que precisa ser trazido em meio à festa. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que as nossas fugas, a procrastinação e a maquiagem que nós fazemos a despeito de assuntos que precisam ser falados. A gente não pode mais, enquanto cristãos maduros, fugir de assuntos que precisam ser postos na mesa, mesmo que em meio a tempo de festa. Sabe aquele assunto que as famílias geralmente fogem? Testamento do vô, da avó, testamento do pai. Às vezes eu brinco com meu pai: pai, a gente precisa conversar, o senhor está ficando velho. É importante que o senhor deixe os documentos assinados. Mas que está querendo que eu morra? Não, pai, porque se não fizer isso enquanto vida, vai dar mais trabalho depois. A briga fica pior depois. Jesus conversa sobre sofrimento em meio à festa da Páscoa. Está fazendo sentido para alguém isso aqui? Olha comigo Atos 7,34. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Dentro desse contexto, Estevão, ele então fazia uma espécie de panorama enquanto ele estava ali diante daqueles homens que queriam apedrejá-lo. E ele então utiliza a passagem de Moisés, quando Deus o convoca para ir libertar o povo do Egito. O que Deus disse que viu no povo de Egito? Sofrimento. Por que é que Deus levanta um libertador para libertar o povo cativo? Porque o povo sofria. Deixa eu te dizer algo: se você se sente chamado por Deus, um dos motivos de existir chamado ministerial é porque tem um povo que sofre. Eu não estaria ministrando o Evangelho se ou não houvesse um povo necessitado do Evangelho. Quem necessita do Evangelho logo é quem sofre por viver no pecado. Não haveria chamado ministerial, pastor Davi, se não houvesse um povo clamando. Essa noite é uma noite onde o Espírito Santo quer fazer com que nós possamos aprender com o sofrimento. É entender, é ter uma nova perspectiva do sofrimento. O sofrimento não é bom. Como eu já disse, várias adversidades podem alcançar a nossa vida. Ninguém quer isso. Mas não tem pra onde correr. Olha Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. O apóstolo Paulo, enquanto ele ministra ou escreve aos romanos, nesse tempo ele não tinha ainda nem conhecer esse povo, nunca tinha chegado em Roma, mas ele está em algum lugar, preocupado com o povo, instruindo um povo. A carta de Romanos é incrível, fala da justificação pela fé em Cristo Jesus, e ele está dizendo que os sofrimentos que nós vivemos nesse tempo, eles não serão comparados com a glória que há de ser revelada. Agora, sabe o que é interessante? O interessante é que quando nós estamos vivendo um período de sofrimento, repita assim: período de sofrimento. Porque tudo é passageiro, até o que não presta. Quando nós estamos vivendo um período de sofrimento, a nossa tendência é ficar cego para as coisas eternas. As circunstâncias que nos levam a sofrer, parece que de alguma maneira encobre os nossos olhos, o nosso entendimento, para a glória que há de ser revelada. E o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma espécie de contraste, uma comparação. Ele está dizendo: está vendo esse sofrimento terreno? Não se compara com uma glória. Ele está comparando sofrimento com glória.
O contrário de sofrimento, segundo esse texto, não é paz, alegria, é glória. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 1:5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O contraponto aqui agora é sofrimento e consolação. Veja que a nossa perspectiva de sofrimento está atrelada necessariamente à dor. E a perspectiva bíblica do sofrimento é glória, é consolo. O sofrimento é didático. Nós podemos aprender com o sofrimento, mesmo que seja o que não fazer. Meus irmãos, de vez em quando eu dou algumas cabeçadas na vida. Quem nunca? Mas uma coisa eu fiz um compromisso comigo mesmo, uma coisa eu digo: eu não vou passar por nenhuma dessas cabeçadas sem aprender. No mínimo que seja o que não fazer mais. Não é assim? Agora, quando nós falamos de sofrimento, quando nós enxergamos a perspectiva destes textos que eu estou lendo, você vê o contraste? Olha aqui comigo, 2 Coríntios 1:6, segunda carta de Paulo aos Coríntios 1:6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, agora aos coríntios, não mais aos romanos: veja só, vocês têm sofrimento, nós também. A ideia do apóstolo, do grande apóstolo aos gentios, é de que ele foi um homem incrível, e é verdade, mas pesava sobre ele os sofrimentos, as inquietações, as tribulações da vida. E ele está dizendo, sendo honesto: olha, vocês passam por sofrimento, nós também. Ele não compara o sofrimento um do outro aqui, mas ele está dizendo assim, ó, suportando vocês com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Ele está falando então de uma espécie de tolerância. Quando você dá uma topada, é uma coisa, ok? Quando cai uma lata pesada no seu dedo, é outra. O fato é que essas duas situações provocam uma espécie de sofrimento, no mínimo, dor. O caso é que, quando nós erramos, penso eu, é quando a gente quer comparar o grau ou nível do sofrimento que eu vivo com o grau do nível do sofrimento que o outro vive. Quando você começar a comparar sofrimento, você geralmente, eu não vou dizer aqui que é via de regra, você vai acreditar que o seu sofrimento é pior. Você sofre mais que o outro. Está aí o problema de ser uma vítima. Quando você compara sofrimento, você se torna um vitimista, fatalista. Para mim tudo dá ruim. E o apóstolo Paulo só está dizendo o seguinte: você sofre, eu sofro, nós sofremos. Ele continua o ensino no verso 7, ele diz assim: a nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também vocês serão da consolação. Lembra do combo gospel que eu falava no início? Não dá para ficar de fora o sofrimento. Nós só vamos participar da consolação se nós aceitarmos com alegria o sofrimento. Alexandre, não é fácil, não é mesmo. É choro, é dor. Eu só não vou dizer que é ranger de dentes, porque dá tempo de se livrar de lá. Olha aqui comigo, Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de
Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Meus irmãos, eu estou partindo para o fim. Uma vez mais o apóstolo Paulo, agora nem para Roma, nem para Corinto, para os Colossenses. E ele está dizendo, veja que existe uma tônica na mensagem, muda o destinatário, pastor Davi, mas o tema está lá. Eu não estou empolgado porque é gostoso sofrer, eu estou empolgado porque a Bíblia é sincera, a Bíblia é honesta, a Bíblia é verdadeira, o Senhor Deus não esconde a realidade da vida de nós. Ele inspira o apóstolo, muda o destinatário pelo menos 3 vezes, mas o assunto está lá, sofrimento. Ele diz assim, Colossenses 1:24, agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Gente, presta atenção nisso, existe um apóstolo de Cristo, dizendo que se alegra no sofrimento por um grupo. Eu tenho certeza que em algum momento o pastor Davi se alegra no sofrimento por vocês. Vale a pena muitas vezes sair do emprego e vir para cá. Vale a pena às vezes chegar cansado de um dia corrido e precisar dar um aconselhamento. Vale a pena em alguns momentos você ter que dormir tarde porque alguém te ligou. O apóstolo Paulo, ele está impartindo esse coração e ele diz assim, olha, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Ele está dizendo assim, ó, existem momentos que pessoas sofrem por você e se alegra. E ele continua o verso dizendo assim, ó, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Meus irmãos, eu vou ser bem honesto, bem vulnerável, ainda hoje eu não consegui entender bem esse texto. Eu tenho vislumbres do que ele está querendo dizer, e eu vou compartilhar com você algum desses vislumbres que eu tenho sobre isso aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Está parecendo um culto de ensino, né, pastor? Mas eu creio que o Espírito Santo está fazendo algo. Olha o que ele está dizendo, olha, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Então ele está dizendo que sofre por outros. Ok, aqui a minha hermenêutica, a minha interpretação básica. Agora, ele continua o texto dizendo assim, e eu preencho no meu corpo o que resta, o que falta das aflições de Cristo. Opa, que isso? Hebreus está dizendo que Jesus é o sacrifício perfeito, é o sacrifício suficiente. O apóstolo Paulo está falando que ainda restam aflições, que ele precisa carregar ou suportar, a despeito do Cristo. O que eu tenho entendido, parece confusão na minha cabeça, talvez na sua que é mais santificada, não. A resposta está logo na continuidade, na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja. O que esse texto tem me ensinado? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a salvação e redenção do homem é perfeito, é completo. Mas o processo da santificação do homem, existe sofrimento. Nós não sofremos para ser salvo, Jesus já o pagou. Agora, enquanto nós caminhamos no processo de santificação, para tirar os carrapichos, as coisas imundas do nosso corpo, tem sofrimento. Alexandre, o sofrimento então está atrelado a pecado? Não necessariamente. No Antigo Testamento existia uma crença de que quando a pessoa sofre significa que ela está em pecado e Deus está a punindo. Onde você vê isso? Na vida de Jó. Você vê que os amigos que vêm aconselhar Jó dizem o seguinte: olha, é certo que você está em pecado, é certo que você precisa se arrepender, é certo que você está ocultando algo. Mas se você faz uma leitura honesta do livro de Jó, você percebe no capítulo 1 que o próprio Deus coloca Jó na história.
quando existe uma reunião ali no Monte Santo de Deus, nos lugares que parece que só o apóstolo Paulo foi lá, está escrito em 2 Coríntios 12. Deus diz assim: viste o meu servo Jó? Deus que fala isso para Satanás. Ninguém tinha tocado no nome de Jó. Que Deus é esse que coloca você numa enrascada? Ai meu Deus, eu vou precisar pregar um pouquinho mais, pastor. Posso pregar? Você me abençoa? O teu Deus, Ele tem poder para todas as coisas. E se Ele precisar te colocar numa, aspas, enrascada, Ele vai te pôr. Ah, meus irmãos, eu não estou pregando que Deus então é mau. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu estou tomando cuidado às vezes com as coisas que eu falo, está sendo filmado, não é? Quantos estão entendendo que eu não estou pregando que Deus é mau? Quantos aqui sabem o fim de Jó, a história de Jó? Nós sabemos o que Deus fez na vida dele, amém? Mas entenda, foi Deus que colocou Jó na parada. Viste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, Deus elogiando o homem. Então Deus elogia o homem, mas ao mesmo tempo coloca ele numa furiosa. E aí Satanás, é lógico, você cobre ele de bens. É em vão que Jó teme ao Senhor? Olha o tanto de coisa que o Senhor dá para ele. Estou parafraseando. Vá lá. Quem coloca Jó no negócio? Vá lá, só não toca na vida dele. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre sofrimento, que eu disse que já estou acabando, é verdade. Existem sofrimentos que ainda precisam ser completados. Está escrito aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: cumpro no meu corpo. Não é uma coisa que eu gostaria de estar pregando, mas eu devo ser honesto com as escrituras e com você. Meus irmãos, tem uma perspectiva diferente do sofrimento. Ele pode ser didático. Deus pode de fato usar o sofrimento para atrair você para o propósito. O ambiente que Ele precisa te colocar, nem sempre você consegue chegar de glória em glória, de festa em festa. Tem que ser de sofrimento em sofrimento. Senhor, eu só te peço que o Senhor nos sustente, Senhor. Que o Senhor não nos deixe sucumbir em meio aos sofrimentos, Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor se revele a nós quando nós estivermos passando, Senhor, por situações difíceis. Eu peço que o Senhor sustente o teu povo quando o resto do sofrimento de Cristo precisar se cumprir no nosso corpo, na tua igreja. Ó Deus, faz de nós um povo forte, arrojado, corajoso. Dá-nos, Senhor, uma estrutura de fé genuína, que não se aparta do Senhor em meio aos sofrimentos, em nome de Jesus. Nós vamos precisar do Deus sustentador muitas vezes. Vão ter momentos que você vai orar, que eu vou orar e a resposta não vai chegar. Existia um homem que era amigo de Jesus e ele morreu. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 11. E deram a notícia para o seu amigo, aquele que tinha poder para o ressuscitar. O texto diz que ele só foi lá depois de 4 dias, quando o cadáver cheirava mal. As 2 irmãs desse homem morto, que também eram amigas de Jesus, quando o viram chegar, se aproximaram dele e disseram: se o Senhor estivesse aqui,
o meu irmão não teria morrido. Deixa eu te fazer uma pergunta com muito amor e carinho, por isso eu disse eu quero ser pastoral. E quando Jesus demora para chegar na sua vida, qual é a pergunta que você faz? Quando aquela situação já cheira mal e já não tem mais o que fazer humanamente, e a resposta não vem. Será que nós vamos ser como Marta e Maria? Como que se responsabilizando o Mestre Jesus pela morte do irmão? Quantas vezes eu e você responsabilizamos Deus pelo nosso sofrimento, sem ter a perspectiva de que Ele é didático? Quantos entendem a palavra didático? Fala de aprendizagem. O sofrimento ensina. Nem sempre nós vamos sofrer para aprender. É claro que não. Pastor Alexandre, então, me dá uma palavra de esperança nessa noite. Eu quero te dar. Ela não é minha não, está aqui. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele está compartilhando as visões, as revelações que ele vivenciou. É uma passagem muito conhecida. E enquanto o apostolado dele está sendo questionado, porque existiam ali alguns pseudo-apóstolos que estavam questionando a autoridade do apostolado dele, eu vejo, é como se eu estivesse vendo o apóstolo Paulo dando uma risadinha, pastor Davi, dizendo assim, já que é necessário falar, eu vou falar das grandezas das revelações que eu recebi. Se você for rápido de endereço, abre comigo. Na verdade eu vou esperar, eu quero que todos me acompanhem nesse texto. 2 aos Coríntios capítulo 12. Eu quero encerrar com esse texto. É uma palavra de esperança. Quantos aqui, se você não ficar à vontade para me corresponder agora, fique tranquilo. Mas quantos aqui nessa noite estão passando um período de sofrimento em alguma área? Deixa eu ver. Amém. Veja, isso aqui não é profecia, é certo que num grupo de 10, 15 pessoas alguém vai estar sofrendo, amém? Se nesse momento você não está passando por uma situação de sofrimento, ou alguma coisa que talvez tire o seu sono, e você possa estar dizendo assim, olha, eu estou bem, essa palavra não é para mim hoje. Eu quero te sugerir uma coisa, graças a Deus, mas guarda com carinho isso que você está ouvindo hoje, porque em algum momento, não é profecia, maldição, não é realidade, é verdade, não dá para a gente correr disso. Guarda com carinho, que em algum momento você vai precisar dessa mensagem, amém? Olha o que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele precisa então demonstrar a autoridade do apostolado dele, olha o que ele diz, verso 1, 2 aos Coríntios 12, já que é necessário continuar a me gloriar ou a contar esses causos, lá no sertão é assim, né, contar os causos, mesmo que isso não sirva para nada, eu vou passar para vocês as visões e revelações do Senhor que eu recebi. Verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, repita, 14 anos, deixa eu parar aqui por um momento, sabe por que muitos de nós não temos tanta experiência com Deus? É porque a gente não consegue guardar nem 3 dias. O apóstolo Paulo, eu não entendo, pastor Davi, ele foi ao 3º céu. Teologicamente, você estudando, você vai perceber que ele estava falando do paraíso. Como é que o cara vai lá, ele ouve coisas inefáveis, indizíveis, e ele guarda essa experiência, 14 anos. E ele só conta porque, já que é necessário, eu vou contar. Você vai começar a ter mais experiências com Deus quando você aprender a silenciá-las. E às vezes a gente está clamando, Deus, eu quero algo novo. E Deus está dizendo, então, você precisa ter um novo coração. Você precisa ter um novo comportamento, você precisa ter uma nova língua. Amém? Então veja, olha o que ele diz, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu.
Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele é honesto. Ele está dizendo assim, ó, tem coisa que eu não sei explicar. Eu sei que eu fui lá, eu ouvi coisas, mas eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Sabe o que é isso aqui? Isso é de uma honestidade intelectual sem tamanho. Sabe que muitos de nós às vezes quer chegar nas coisas e falar assim, não, isso aí é assim, acontece por causa disso, isso é isso. Às vezes a gente está só blefando. Você já ouviu falar no termo desonestidade intelectual? É quando você finge saber uma coisa que você realmente não sabe. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, não sei. Ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E ele continua dizendo, eu sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Meu Deus, ele está sendo aqui redundante, isso é um pleonasmo. Ele está falando a mesma coisa do verso anterior. É como que se o apóstolo Paulo ele quisesse enfatizar, gente, tem coisa que não dá para explicar. É por isso que eu fui criado numa doutrina batista, mas eu gosto do fogo, do manto, né? E tem coisa que eu falo, não sei, eu sei que é assim. Ele enfatiza, não sei. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Lembre-se, eu estou compartilhando esse texto só para te dar uma palavra de esperança sobre o sofrimento. Mas para isso eu quero usar essa história de Paulo, porque ele continua no verso 5. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que quisesse me gloriar, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve, até mesmo sobre estas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne. Muda aí esse espinho na carne por sofrimento. Quantos estão entendendo onde eu quero chegar? Você sabe o fim dessa passagem, não é? E ele continua dizendo, para que eu não me gloriasse, não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Substitua essa palavra aí, para me fazer sofrer. Para que eu não me tornasse arrogante, eu pedi ao Senhor por 3 vezes que o tirasse de mim. Veja, que a resposta muitas vezes é não. Às vezes ela chega, às vezes não chega. Quando chega pode ser sim, pode ser não, pode ser espera, pode ser silêncio. Nesse caso, o apóstolo Paulo, ele pediu quantas vezes? 1? 2? Ele pediu 3 vezes que tirasse esse sofrimento dele, mas ele me disse, essa é a palavra de esperança que eu tenho para você nessa noite, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento. Ele me disse, a minha graça te basta, Alexandre, a minha graça te é suficiente. Ei, existe uma graça capacitadora, que nos faz ter uma nova perspectiva do sofrimento. E ele conclui, por isso, de muita boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso eu me contento nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Escute uma coisa nessa noite,
Existe uma palavra encorajadora para você nessa noite. Tenha uma perspectiva diferente do sofrimento, porque o texto conclui falando de essência, falando de autenticidade, falando de identidade. Ele conclui dizendo assim: pois é na minha fraqueza é que sou. É na minha fraqueza que eu sou. Ei, é na fraqueza que nós somos. O sofrimento não determina quem você é. Escute isso nessa noite. O que você está passando, as circunstâncias não determinam a sua identidade, não determinam quem você é, porque na fraqueza, no sofrimento, nós somos fortes. Somos fortes. Romanos 8:28 diz que conforme ou depois de todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Sabe quais são as coisas? Se você é alguém que lê a Bíblia honestamente, vai lá ver. Nós somos mais que vencedores, mas veja sobre quais coisas: sofrimento, tribulação, angústia. Sabe por que mais que vencedores? Romanos 8. É porque vencedor em Cristo nós já somos. Mais que vencedores é quando você pega todo esse contexto imediato de angústia, tribulação, sofrimento e aprende com eles. Só é mais que vencedor quem aprende com sofrimento. Sofrer por sofrer, todo mundo vai. Se você puder, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu creio que nessa noite, o que o Espírito do Senhor está fazendo pela palavra, é mais do que acalentar seu coração. Eu creio que existe consolo nessa palavra, mas Ele na verdade está te dando uma nova perspectiva do sofrimento. Isso é princípio bíblico, é valor cristão, que vai nortear a nossa trajetória. Eu quero tomar liberdade aqui com a bênção do pastor Davi, sem nenhum constrangimento. Meus irmãos, eu estou aprendendo, eu parei de ser menino, eu estou parando assim, sabe com aquela ideia muitas vezes do jovem pregador que só quer mostrar performance? Agora eu estou preocupado com a mensagem em si. Então, o Espírito Santo, Ele está fazendo algo hoje aqui. Se você assim, entende que essa mensagem alcançou o seu coração hoje de uma maneira poderosa, profunda, eu quero convidar você a dar um passo de fé, vir aqui à frente. Eu quero orar por você, mas eu vou ser claro, eu não vou orar para que o Senhor Deus remova o sofrimento da sua vida hoje. Eu quero que Ele faça isso, nós queremos e Ele fará. Mas hoje a minha oração vai ser para que o Senhor ajude você a aprender em meio ao sofrimento que você está passando. Se você entende que essa mensagem falou especificamente ao seu coração, pode vir aqui à frente, sem nenhum constrangimento. Enquanto o Ministério de Louvor nos ajuda. Aleluia! Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Perdeu
vida adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. E Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus bom, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra que ministra aos nossos corações. É um assunto, Deus, tão delicado e eu me sinto tão incapaz para abordar a profundidade disso. E eu quero, nessa noite, orar por cada um dos meus irmãos e irmãs que vieram aqui à frente e por aqueles que ficaram ali. Só o Senhor pode alcançar a intensidade, a profundidade desses corações aqui. Senhor, eu não consigo chegar no lugar que só o Senhor consegue chegar.
Eu oro, Deus, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, assim como o Senhor tem me ajudado a aprender com o sofrimento. Eu oro em nome de Jesus que os meus irmãos, eles possam crescer no entendimento, crescer na maturidade, suportar os sofrimentos, aprendendo com cada uma dessas situações. Senhor, eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, a estrutura de caráter de cada um desses meus irmãos e irmãs. Que depois dessas experiências, depois de aprender com o sofrimento, eles sejam agentes de cura, agentes de milagre, agentes de transformação. Eu oro em nome de Jesus para que esse tempo de dor, esse tempo de sofrimento, seja um tempo que possa transformá-los em discípulos genuínos, que fazem discípulos genuínos. Pai, traz no nosso coração um batismo de sofrimento, nos ajuda a cumprir a nossa cota de sofrimento no corpo de Cristo, nos dá, Senhor, capacidade de sofrer pelas pessoas que precisam. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a suportar o sofrimento por aqueles que precisam de nós. Fortalece cada um dos meus irmãos e irmãs, que essa comunidade, que esta igreja seja uma igreja que, mais do que suportar o sofrimento, seja uma igreja que provoque soluções, que transborde em cura, que as pessoas que aqui chegarem sofrendo sejam consoladas em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.